Minas Rural tá de volta. E no programa de hoje você vai ver que produtores de feijão em Jequitibá fecham um contrato de venda de 50 toneladas do grão com o Penai. Você confere o panorama do mundo dos grãos no quadro Comentário de Mercado. Agrônomo da Emater faz alerta quanto à aproximação de uma massa de ar polar que pode causar geadas e chuvas de granizo em algumas regiões do estado. Na dica técnica, você aprende a manejar uma capineira e obter um volumoso de qualidade para o rebanho leiteiro. E na receita tem bolo de mexerica. O PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, é uma das políticas públicas que mais alcançam o homem do campo e garante a segurança alimentar de centenas de crianças em idade escolar. Em Jequitibá, município que fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte, produtores de feijão comemoram a oportunidade de entregar seu produto ao PNAE. Só este ano foram comercializados 50 toneladas do alimento ao programa, que ainda encontra parceria no cooperativismo, responsável por escoar boa parte da produção. A Emater é parceira desse movimento, que tem garantido renda a muitas famílias da região. Produzir em escala com estabilidade e mercado garantido. Esses foram os ganhos dos produtores de feijão de Jequitibá, município que fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Lá, os produtores aceitaram o desafio de plantar feijão e experimentar cultivares desenvolvidas pela Embrapa. A Emater prestou assistência técnica e orientou os agricultores para aderir ao cooperativismo em busca de melhores condições na hora de adquirir as sementes, desenvolver técnicas adequadas para o cultivo e dar escoamento à produção. Os produtores eles precisavam de orientações de como produzir um produto que tivesse um preço acessível e conseguisse conquistar o consumidor. A partir daí, a gente teve uma parceria com a Embrapa para buscar cultivares que estivessem adequados ao mercado. Então foram feitas dias de campo, onde a gente apresentou numa unidade demonstrativa quais as cultivares que estão mais adequadas ao consumidor aqui na região. A Emater, ela faz uma assessoria na cooperativa para adquirir uma semente de qualidade, uma semente certificada. A cooperativa faz essa compra dessa semente e repassa ao agricultor num preço muito mais acessível. E o produtor devolve toda essa produção para a cooperativa. A Cooperage possui cerca de 60 produtores associados. 18 se dedicam ao plantio de feijão. A Elcio José de Souza é um desses produtores. Em uma área de 4 hectares, ele planta tomate, maracujá, quiabo, couve-flor, mas tem como carro-chefe o feijão carioquinha. Antes, ele não tinha estímulo para plantar. Depois que aderiu ao programa de plantio do feijão em Jequitibá, só este ano ele plantou 240 quilos em 2,5 hectares. E com a orientação da Emater e a ajuda da Cooperage, ele já tem mercado garantido. A diferença hoje é abrir mais porta o caminho para a gente, só. Porque antes a gente plantava e eu plantava não era para mesmo plantar mais só para comer, para coisa pouca. Hoje, essa quantidade abre caminho para a gente poder ter saída disso, de toda essa área, quantidade de feijão plantado, igual 2,5 hectares, 120 quilos de feijão que tem plantado. Aí fica mais fácil para mim poder ter saída disso. O trabalho de cooperação entre a Cooperage e a Embrapa foi possível graças à Emater Minas, que acompanhou de perto a evolução do cultivo de feijão nas propriedades. O trabalho de extensão rural levou as variedades de grãos carioca, preto e rajado para os agricultores, avaliou as melhores práticas para a condição da lavoura e organizou a capacitação dos produtores para o cultivo. Só este ano foram colhidas 130 toneladas de feijão, das quais 50 toneladas já têm mercado garantido. E a cooperativa recebe esse feijão e faz todo o trabalho de a seleção, a pré-limpeza, a limpeza, o empacotamento, a classificação desse feijão e que ele vai rotulado já para atendimento à legislação vigente no país. Então é um feijão, como a gente percebe, plantado em pequenas áreas,
por pequenos produtores e que junta, e aí a partir daí a cooperativa, com a força dela, consegue estar colocando no mercado um produto de alta qualidade para atender o PNAE. Pois é, aqui não tinha essa incentivação, né, para poder estar plantando feijão. Aí, juntamente com a Emater, os produtores se uniram, formaram a cooperativa e a gente tem um preço fixo que motiva o produtor a plantar. A família Kramer é formada por agricultores familiares beneficiados por convênios como o PNAE. Antes, eles produziam feijão em pequena escala e, na hora de vender, conseguiam uma remuneração pouco satisfatória. Hoje, eles revendem sua produção para o PNAE e estão satisfeitos com os resultados. Com o surgimento da cooperativa, através do PNAE, o que aconteceu? Melhorou essa possibilidade de pagamento, o preço bate, sobra o lucro da gente. Então foi isso, através da cooperativa melhorou bastante, porque nós hoje plantamos o feijão e já temos garantido onde é que nós vamos vender. Há uns tempos atrás não tinha, porque a gente não tinha nem como ficar plantando, porque a gente não tinha lugar onde vender, por causa que se fosse vender de casa em casa não dá, vender também nos mercados sem ser grande quantidade. Então, assim, com esse programa que tem aí do PNAE, a gente já pode plantar e vender aonde eu tenho meus filhos hoje, que já comem lá na escola, um feijão puro. Todo feijão que a gente planta, a gente já tem a venda garantida e o preço garantido. Então, assim, é uma forma que a gente já planta sabendo a margem de lucro que a gente vai ter. Hoje o Minas Rural estreia o quadro Comentário de Mercado, onde traremos informações sobre o que acontece no universo agro através do olhar preciso do agrônomo Gastão Goulart, que é parte do Departamento Técnico da Emater Minas. E para dar partida a essa locomotiva, ele traz informações sobre as cadeias produtivas dos grãos. Seja bem-vindo, Gastão! Pessoal, no último dia 12 de maio, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou seu 8º levantamento de safra de grãos para a safra 2021-2022. A estimativa é de uma produção na casa das 270 milhões de toneladas, um número muito expressivo, hein? O milho merece atenção especial, porque a oferta e o preço do grão afetam diretamente a produção de proteína animal, como as cadeias de suínos, de aves, de leite, de carne e de ovos. O clima e o mercado favoreceram o plantio de milho na segunda safra, que antigamente era chamado de safrinha, mas hoje corresponde a 70% do volume de milho produzido no país. Só o aumento na produção de milho da safra 2021-2022 em relação a 2020-2021 é quase equivalente ao que a Ucrânia deveria estar produzindo se não fosse a guerra. Veja bem a importância da nossa agricultura para garantir a segurança alimentar no mundo, hein? Principalmente se considerarmos esse mundo pós-pandemia, onde tivemos um grande aumento nos custos de produção. Aumento na energia, aumento no óleo diesel, no custo de fertilizantes. Esses insumos têm sua cotação atrelada ao mercado internacional e sofrem impacto de fatores que fogem ao controle do Brasil, pois dependem em parte de importações, por exemplo. Lembrando que para se concretizar essa previsão de safra do dia 12, ainda teremos que considerar alguns aspectos como clima, temperatura e umidade do solo nas próximas semanas, para garantir um desenvolvimento positivo no final do ciclo das lavouras, como o arroz, a soja, o algodão e o próprio milho, e das chamadas culturas de inverno, como a aveia e trigo, por exemplo, que ainda estão com plantio incipiente. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. A gente faz um intervalo rapidinho, mas não sai daí que no próximo bloco tem alerta sobre a chegada de massa de ar polar no Brasil. Desde o dia 16 de maio, o Instituto de Meteorologia tem previsto a chegada de uma massa de ar polar no Brasil que pode gerar perdas aos produtores do estado. Há uma possibilidade de gear e chover granizo em algumas regiões como o sul de Minas, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. No ano passado, lavouras como café e olerícolas foram dizimadas com a geada negra, acarretando prejuízos que mal foram sanados pelos produtores. Sobre esse assunto, o Willen, agrônomo da Emater, passa algumas orientações. Então nós estamos aqui para chamar a atenção dos nossos agricultores, que em especial para o fenômeno da geada, que ocorre quando as temperaturas
ficam abaixo de zero e ao congelamento das folhas, né, das plantas. E isso acarreta uma queima, né, superficial e às vezes até de toda a parte da planta, parte produtiva, com prejuízos na qualidade e também na produtividade dessas lavouras. Infelizmente, né, as medidas preventivas são meramente paliativas, né, em relação às temperaturas muito baixas. Em alguns casos, no caso das culturas, hortaliças, por exemplo, é a utilização de túneis, né, aqueles túneis plásticos ou estufa, né, mantê-los fechados nesses dias em que há a perspectiva de geada. Também, no caso dos animais, né, procurar um abrigo, né, fechar todas as entradas de ar frio para que reduza, né, o efeito do frio sobre os animais. Né, quem trabalha com granjas, né, climatizadas, né, verificar a temperatura, né, do aquecedor para que não haja risco de mortalidade dos animais. E no caso das culturas perenes, em especial o café, que é a principal atividade do nosso estado, nós tivemos um problema seríssimo, né, no ano de 2021, nas regiões do sul de Minas e também do Cerrado Mineiro. Não há muito o que se fazer, né? As lavouras novas, né, as recém-plantadas, há algumas medidas, né, como a cobertura com matéria orgânica seca, né, palhas, né, cobrindo essas pequenas as mudas ou o saquinho plástico, saquinho de papel, né, o saco de papel para cobrir essas mudas, né, são algumas das medidas que reduzem o efeito nas plantas novas. Caso ocorra algum problema, né, algum incidente devido a esses fenômenos, granizo ou a geada, que comunique o mais rapidamente, né, o agente financeiro, caso ele tenha o crédito rural, e procure, né, o escritório da Emater mais próximo para orientações de acordo com a situação que ocorrer, né, em cada cultura e com cada atividade que ele desenvolva no nosso estado. Hoje na Dica Técnica você aprende a preparar um volumoso de qualidade para alimentar seu rebanho leiteiro, utilizando o capim-capiaçu. A dica do agrônomo Valfrido é utilizar esse capim após a sua brotação, que varia entre 90 a 100 dias. Meu nome é Valfrido, eu sou coordenador regional aqui no Regional de Sete Lagoas e hoje eu vou falar sobre o manejo de uma capineira para que forneça um alimento de boa qualidade, um volumoso para o rebanho leiteiro. O capiaçu, diferente do napier e do camerum, ele tem uma produtividade que supera 80 toneladas por hectare em cada corte. Então isso é muito importante e, além de tudo, é um capim que ele tem um teor de proteína muito interessante e para que você possa diminuir, inclusive, a necessidade de fornecimento dessa proteína no coxo. Apesar de ser um capim de alta produtividade, ele também requer um corte no seu momento certo para aproveitar a sua máxima produtividade de massas verde, mais de nutrientes digestíveis totais. Porque todo capim ele tem um momento que a fibra que ele contém, ela é muito alta, passa a não ser absorvido pelos animais que estão ingerindo esse volumoso. Então nós vamos falar aqui do ponto ideal de corte e as características do capim no momento em que ele deve ser cortado. Vamos mostrar aqui o que acontece quando se colhe o capim fora do ponto. Esse é o capiaçu com mais de 5 meses, né, ou 150 dias após sua brotação. Vocês observem que ele tem uma parte verde muito pequena, em torno de 1/3 da planta, com folhas verdes. A folha verde, ela é um sinal onde o capim tem mais proteína, enquanto que a folha seca mostra o capim quando ele já perdeu essa proteína e ele começa a armazenar nutrientes, né, em fibras no colmo. Esse colmo, ele apresenta um teor de fibra muito alto e de lignina, que é uma substância que torna esse volumoso de difícil digestibilidade pelo gado. Então agora eu vou mostrar o capim
num ponto mais próximo do ideal para corte, tanto para fornecimento no coxo, quanto para a produção de silagem. Nesse ponto, o capim ele contém uma maior proporção de folha verde, embora ele não esteja do tamanho do capim que é cortado mais velho. Mas o animal vai conseguir se alimentar melhor porque o teor de fibra está menor e o teor de energia do capim está maior. O corte do capim, a picagem dele para ser transformado em silagem ou alimento no coxo, vai permitir que o animal possa alimentar melhor e absorver mais os nutrientes que ele contém. Então, deve-se ter todo o cuidado para o corte no momento certo. Para o capiaçu, o momento certo é quando ele está entre 90 dias e 100 dias após a sua brotação. Quer dizer que quando você planta o capim, ele, no período das águas, se o plantio for feito, por exemplo, no mês de outubro, quando chegar no mês de fevereiro, já teríamos um corte. Esse corte, o produtor pode fazer a silagem do capim e depois, com mais 3 meses, ele pode fazer um segundo corte e aproveitar o capim ou para fornecer no coxo ou fazer novamente a silagem. É importante que ele se planeje para que sempre tenha 2 cortes nesse período das águas, que é o período onde favorece o desenvolvimento do capim. Se ele cortar só no período da seca, o capim só vai voltar a brotar quando voltar a chover. Então, ele vai perder aquele tempo que seria necessário para que, com o período de chuvas, né, ou se ele tiver irrigação, ele possa tirar outra produção de capim. De qualquer forma, toda silagem ela precisa ser balanceada com um alimento concentrado ou com sal proteinado. E isso aí a gente tem que fazer essa recomendação de acordo com a análise, que a gente chama análise bromatológica ou análise da qualidade desse alimento volumoso. Faremos intervalo, mas é jogo rápido, porque no próximo bloco a gente confere como os agricultores de Nova Lima e Sabará aproveitam espaços urbanos para plantar hortas. Em Nova Lima e Sabará, agricultores aproveitam espaços urbanos e periurbanos para cultivar hortaliças. A iniciativa tem garantido renda às famílias que viram nesses espaços oportunidade de mudar de vida. A agricultura urbana e periurbana nada mais é que a produção, coleta e venda de hortaliças e animais de forma sustentável no período urbano ou em área de transição entre o rural e a cidade. A prática tem ganhado destaque, pois além de serem alimentos de qualidade, já que grande parte é cultivada de forma agroecológica, oferece ainda a oportunidade de gerar renda. E para incentivar esse tipo de atividade, a EMATE-MG, em parceria com órgãos públicos estaduais e municipais, tem promovido ações nas cidades de Sabará e Nova Lima. No início deste mês, foi lançado em Sabará o projeto piloto Agricultura Urbana e Periurbana, para dar assistência aos agricultores familiares do município. O gerente regional, Vitório Freitas, conta que o projeto nasceu durante a pandemia e foi desenvolvido graças à colaboração de vários colegas. Mas aqui você tem uma estrutura montada, já tinha alguns projetos, já tem uma história de trabalho voltado para isso. Para a diretora de Desenvolvimento Rural da Secretaria de Estado de Agricultura, Fabrícia Ferraz, o investimento e as parcerias garantem uma melhor qualidade de vida para os agricultores familiares urbanos e periurbanos. Que hoje a EMATE é a nossa executora no campo, né? A gente trabalha as políticas e a EMATE é o nosso braço executor aqui no campo, que está junto do produtor, né? O coordenador técnico Wagner Fani ressalta a importância da agricultura urbana e periurbana. É uma excelente oportunidade para as pessoas poderem trabalhar, se ocupar, produzir seu próprio alimento,
Eu entrei aqui na horta num momento muito difícil da minha vida. E aí eu comecei a plantar e com isso a complementar a renda e também para alimentação, né? Já em Nova Lima, no último dia 11, foi realizada uma cerimônia simbólica de entrega de kits de apicultura, horticultura e quitandas. Um investimento de R$500 milhão possibilita que mais de 200 agricultores sejam contemplados. Uma parceria muito rica que a gente fortalece e cada vez mais quer que prospere nos municípios para apoio à agricultura familiar do nosso estado, ao desenvolvimento do nosso estado. Para o prefeito João Marcelo, o programa, além de contribuir para uma melhoria na renda dos agricultores familiares urbanos e periurbanos, ainda beneficia o meio ambiente. Nós acreditamos no desenvolvimento sustentável, tanto o desenvolvimento ambiental, social e econômico. É impossível se pensar no desenvolvimento das pessoas sem geração de renda, sem geração de emprego, da mesma forma que o desenvolvimento econômico deve vir ancorado no social. Aí quando esse programa veio na minha vida, me fez entender que eu poderia ir além daquilo que eu fazia só dentro de casa para a família. Com a entrega dos kits, a agricultora Marlene Marie de Macacos vai ficar mais tranquila enquanto realiza outras atividades. Vai facilitar bastante, né? Por causa desse, de irrigação, né? Aí já estando irrigando, eu já posso estar fazendo outra coisa. Marlene tem uma variedade de hortaliças e plantas alimentícias não convencionais no quintal da casa dela. E com a venda dos produtos, garante uma renda extra, que a capuchinha é a mais procurada. Pessoal, nós estamos aqui com uma punk, uma hortaliça não convencional. A capuchinha é uma flor que pode ser utilizada para poder enfeitar saladas, usada em drinks e é comestível. A família do agricultor Zé Miúdo vai receber kits de horticultura e apicultura. Avô, filha, genro e neto cuidam de uma horta de 4.000 metros em Macacos. Equipamentos que a gente vai receber agora, né, tá vindo numa boa hora, porque além de nós sermos produtores de agroecologia, nós também somos apicultores, né? Então vai ajudar muito, porque a gente, depois desse período de chuva, né, nós ficamos sem produção, nós perdemos totalmente a nossa produção. Então, com a ajuda desses equipamentos, a gente vai conseguir dar uma alavancada. Nós estamos aqui com os produtores, né, em função de um projeto que a gente apresentou para a Prefeitura de Nova Lima, para conseguir recurso, e a Prefeitura de Nova Lima financiou esse projeto. Nós vamos montar 10 unidades demonstrativas em espaços públicos para a unidade demonstrativa de horticultura. Gustavo Augusto, além de ajudar na horta, está investindo no apiário, dando continuidade à sucessão familiar. Com a minha família já sendo agricultores familiares, foi um start inicial para eu estar aqui no campo, vivenciando mais da terra, do que a terra pode nos oferecer. E resolvi encarar aqui como algo mais profissional do que ir simplesmente para a cidade e sentar na mesa de escritório. Para o avô de Gustavo, seu Zé Miúdo, ver toda a família envolvida em uma atividade que ele começou é motivo de muito orgulho. A gente fica muito satisfeito, né? De estar trabalhando. Que hoje o seguinte, a pessoa tem que começar a trabalhar mais cedo, né? Chegou a hora que a gente gosta. Na receita de hoje tem bolo de mexerica, uma das frutas da estação. O sabor é maravilhoso e é fácil de fazer em casa. Nesse tempinho vai bem com um café quentinho, hein? Anota aí os ingredientes. Para a massa, 4 mexericas cariocas, 2,5 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícara de açúcar, 1 xícara de óleo, 3 ovos, 1 colher de sal e 1 colher de fermento químico, farinha de rosca e margarina para untar a forma. Para a calda, 2 mexericas cariocas, 2 colheres de açúcar. A primeira coisa que temos que fazer para começar o bolo de mexerica é preparar as mexericas. E você vai pegar 2 e vai cortar em cruz, tirar as sementes e o miolinho. Vamos pegar mais 2 mexericas e vamos também cortá-las em cruz. Vai
tirar o miolinho aqui e as sementes também e vai descascar e juntar as outras. As outras 2 mexericas nós vamos preparar para a calda. Então nós vamos espremê-las. É um bolo muito simples e que a gente faz no liquidificador. Vamos colocar primeiro os ovos e bater sozinhos. Vamos colocar as 4 mexericas, né? O óleo, o açúcar, a pitada de sal e vamos bater, e bater bem para desmanchar as casquinhas da mexerica. Vamos colocar a farinha e bater novamente. Agora nós vamos deixar descansar um pouquinho, enquanto isso vamos untar a forma com a margarina ou manteiga, como queira, unta ela toda aqui e o segredinho, que é a farinha de rosca ou a farinha de pão. Para quê? Para não grudar. Então agora nós vamos colocar 1 colher de sopa de fermento químico, depois que ele descansou um pouquinho. Vamos dar uma leve batida rápida. Vamos informar e levar para assar em forno a 180 graus ou forno médio. Enquanto o bolo assa, vamos fazer a calda, a mexerica e o açúcar. Vamos mexer sem parar, devagar, até derreter o açúcar e começar a ferver. Está pronta a calda. Então, para finalizar, vamos colocar a calda sobre o bolo quente ainda. Isso vai dar uma umidade no bolo. O Minas Rural está acabando, mas a gente continua em contato pelo site www.emater.mg.gov.br. Você ainda pode mandar suas sugestões de matéria, dica técnica, receita pelo e-mail minasrural@emater.mg.gov.br. Para rever o programa a hora que você quiser, é só procurar pela gente no YouTube. Lá você se inscreve, dá seu like, compartilha e comenta. Assim a gente sabe o que vocês estão achando. Tchau!